Bom dia, turma. Boa tarde, turma do quarto ano. Tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora analisando algumas obras. Até agora nós trabalhamos com personagens, trabalhamos com histórias, não é? Agora, como contar uma história das obras de arte? Hã? Você já imaginou isso? As obras de arte, elas funcionam durante a nossa história também como base para estudos do que aconteceu no passado. Essa obra em especial, que eu gostaria que vocês abrissem na página 109, As Meninas, uma obra feita em 1656 por Diego Velázquez, um pintor espanhol, conta a história de Margarita, a infanta Margarita. Essa menina que vocês estão vendo ali no centro, ela foi retratada em diferentes momentos da sua vida. Ela foi retratada aos 2 aninhos, aos 5 aninhos, até a sua fase adulta. Naquela época, não existia as selfies que nós vemos hoje em dia com celular. Então, os artistas, eles retratavam e eram muito bem pagos para isso. Diego Velázquez, que aparece aqui na obra, do lado esquerdo, ele também retratava, e retratava muito bem. Tanto que ele foi chamado diferentes vezes para fazer isso. Então, sabendo que a arte pode contar história, eu gostaria que você observasse esta imagem, as meninas, e me dissesse ou pensasse o que está acontecendo na imagem ao lado. O que os personagens parecem observar. Imaginem todas aquelas pessoas, elas estavam ajudando a infanta Margarita a ficar na posição para ser fotografada, porque não existia foto naquela época. Então ela era retratada. Em sua opinião, diferentes pontos de vista podem mudar a forma como contamos a história de uma obra de arte. Se você conversar com uma outra pessoa que conhece a história da obra, ela vai te contar de uma forma. Quando a pessoa não conhece, ela vai te contar de outra. Ou mesmo com a sua opinião. Cada um vai ter uma visão diferente da obra de arte que está sendo representada. Então, observe bem essa imagem e responda mentalmente quais são, ó, suas percepções, ok? E a arte de contar histórias, ela muda. Você observa numa obra de arte, você imagina tudo aquilo que está em torno dela, mas a imagem, ou a forma, ou o contexto onde esta forma foi criada, ela pode contar diferentes histórias. Vamos acompanhar? A arte de contar histórias. Abram lá na página 110 agora. Há muitos tipos de histórias e essas histórias, ela tem uma função diferente, uma maneira diferente de ser contada. Há histórias que aprendemos na escola, nos livros, nas aulas de um professor. Por essas histórias ficamos conhecendo como viveram as pessoas que nasceram antes da gente. E é bom que nós conheçamos, porque daí nós temos ideia de como é que nós vamos tratar a nossa história. Nós devemos ter o conhecimento para que a gente possa entender. A gente precisa entender o nosso passado para depois a gente conseguir compreender o nosso presente e, consequentemente, fazer o nosso futuro. Bacana isso, não é? Mas vamos continuar. Essas histórias, elas influenciam no nosso hoje, né? E podem influenciar no nosso amanhã. Há também histórias que lemos nos jornais e revistas que nos informam sobre o nosso dia a dia. Há histórias que nos ajudam a compreender, a ver o mundo. E há histórias que contam aventuras vividas por tantas pessoas. Há tantos tipos de histórias. Há aquela que são ficção, ficção. Você sabe o que é uma ficção, gente? É algo que ela não é real.
Ela pode ser inspirada em algo real, mas ela não aconteceu de verdade. Ela está na imaginação das pessoas. Eu gostaria que vocês observassem a figura A da página 110 e a figura B. Na figura A, é um cartaz de um filme, O Ano em que os Meus Pais Saíram de Férias, dirigido por Karl Hamburger e lançado em 2006. É uma história de ficção. Ela conta uma história da imaginação. Embaixo, vocês estão vendo uma espécie de imagem que conta a história de Paraty, no estado do Rio de Janeiro. É uma das várias cidades históricas no Brasil que contam histórias. Nessa imagem, você pode perceber que existem fachadas diferentes, elas não foram construídas como você pode ver na atualidade, então elas estão contando a história de uma época diferente, não é? Se você observar bem e se você pesquisar, você vai observar que por ali existe muita história a ser contada. Agora vamos para a página 111. Há lugares que contam histórias e é muito comum a expressão cidade histórica. Quando estudamos história da arte, ela geralmente é usada para falar de uma parte da cidade, como ela foi construída, as pessoas que viveram lá e por aí vai. Nós podemos descobrir muitas coisas só estudando as fachadas e as construções. Agora vamos à tarefa desta semana. Você sabe o que significa tombar um prédio antigo? Armandinho, este personagem que está aqui ao lado, é personagem que foi feito por um ilustrador chamado Alexandre Beck. É um menino muito esperto, atento e muito questionador. Nas tirinhas ao lado que você está vendo ali em cima, ele conversa com o pai sobre o significado da palavra tombar. Numa folha em separado ou no seu caderno, você vai ler essa história, depois você vai responder as perguntas no seu caderno, tá? Que perguntas que ele está fazendo? Esse prédio antigo, a prefeitura vai tombar? Mas que pena, ele é tão bonito. Então você vai ler essa tirinha, tá? De acordo com a tirinha, quando falamos de lugares históricos, o que significa a expressão tombar? Vamos pesquisar o que é tombar? Para responder a essa questão, você pode consultar um dicionário ou então a internet. Responda a pergunta do seu jeito, com as suas palavras. Não esqueça de fotografar a resposta e enviar junto com a tarefa seguinte. No Brasil, quais dessas instituições são responsáveis pelo tombamento de lugares históricos? Você vai marcar um X. Será que é o IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional? Será que é o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais? Ou é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio? Marca um X na resposta correta. E C, os estados e os municípios também podem ter instituições específicas para tombamentos. Você sabe quais instituições do local onde você mora também pode fazer um tombamento? Então, vamos pensar nisso? Agora, você já fez e já respondeu essas questões. Em seguida, você vai pensar em qual local que você já visitou pela sua caminhada aí, que marcou e que você acha que conta muitas histórias. Você que já visitou o Largo São Francisco de Curitiba, será que ele conta muitas histórias? Ou então, o centro ali do bairro da Vila Auer,
Será que ele conta algumas histórias? Vamos pesquisar? Para isso, nós vamos tentar fazer uma produção plástica. Vamos imaginar, só um minutinho. Em seguida, nós vamos criar, que tal criar um cartão postal desse local? Então, vocês já viram postal? Como se faz? Então, olha lá. Você vai pegar uma folha de papel sulfite, tá? Pode ser durinha, pode ser aquela um pouquinho, né? Mais grossinha. Ou então, uma cartolina ou um papel sulfite mesmo, você vai dobrar ao meio, tá? Ó, dobrei, ó. Esse aqui é reutilizar. Atrás, eu vou colocar um espaço que é um quadradinho para o selo, linhas para eu escrever alguma coisa sobre esse local que eu visitei. E embaixo, 5 quadradinhos, 6, 7, 8, com o código postal, que é o código de endereçamento postal, o CEP. Você sabe o CEP da sua região? Então pesquisa aí. Atrás, nós vamos fazer desta forma, ok? Na frente, nós vamos desenhar ou pintar com a tinta guache de uma maneira bem caprichada o local que eu quero representar. Eu vou representar o Largo da Ordem. Então, eu vou colocar aqui o desenho do local onde eu quero. Depois que eu desenhar com o lápis de cor, eu posso pintar com a tinta guache, ou com a canetinha, ou com o lápis de cor, com a tinta aquarela, ou também posso fazer uma colagem. Vocês já estão muito craques na colagem, não é? E na montagem de tantas coisas. Este trabalho tem a técnica livre, mas eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades. Se você pesquisar imagens no Google Imagens, você vai encontrar diferentes pontos históricos de Curitiba. Você pode encontrar, olha que bacana. Essa aqui é a Praça Tiradentes, onde tem o Museu Metropolitano, não é? Metropolitano. Deixa a prof abrir aqui para ver se é realmente o Museu Metropolitano. Nós vamos fazer uma pesquisa. Não é o Museu Metropolitano. Vamos pesquisar o Museu Paranaense, gente. Esse aqui é a imagem do Museu Paranaense, não é? É. O bondinho da 15 também é um ponto histórico. Olha, uma imagem que encontrei, Curitiba de antigamente. Olha que bacana. Também nós podemos criar um postal com imagem antigamente. Por que não? Aqui, o Largo São Francisco, com a feirinha que acontecia, né, aos domingos. É aquele museu que eu falei para vocês, é o Museu Paranaense mesmo. O Metropolitano, ele fica na parte de cima do Largo da Ordem, né? Então, olha só, partes históricas. Então, agora você vai pesquisar uma imagem de algum local que você já visitou na nossa Curitiba. Em seguida, você vai criar este postal, ok? Com estas especificações, ok? E depois você vai fotografar essa imagem e enviar para arte.cvmpiramidedosaber@gmail.com. Essa é a nossa tarefa da semana. Caprichem. E a maneira livre de pintura já é um início para os nossos próximos trabalhos de pintura. Ok, quarto ano?
Caprichem. Beijo e até a próxima semana. Tchau, tchau.